alienação parental, como será o dia seguinte à votação do projeto de lei 498 de 2018, que trata da revogação da lei da alienação parental. Senhores de bem, senhoras, quero falar-vos sobre esse assunto com muita preocupação. Participamos, eu e minhas duas filhas, em duas audiências públicas no Senado Federal, na Comissão de Direitos Humanos, por convite da senadora Leila Barros, relatora do projeto de lei 498 de 2018, e que visa a revogação da lei da alienação parental. Me preocupa o desinteresse dos quase 20 senadores da Comissão de Direitos Humanos, pois na primeira audiência apenas 5 senadores compareceram e assistiram o debate do começo ao fim. São os senadores Soraya Tronic, o senador Eduardo Girão, o senador Capitão Stevenson, a senadora Leila Barros e o senador Paulo Paim. E na segunda audiência, apenas os senadores Capitão Stevenson e Leila Barros estavam presentes. Os demais apenas registraram as suas presenças e foram embora, o que já por si só é lamentável. Mas o que mais me estarrece é que, seguindo o desinteresse, vem a desinformação, o que já era de se esperar. Senadores opinam pela manutenção da lei da alienação parental sem mesmo ater-se a assistir às gravações das audiências e estudar o material entregue que justifica de forma técnica as razões da revogação da lei, mesmo diante de notas públicas emanadas do CONANDA, emanadas da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, do Ministério Público de São Paulo e outros órgãos que atuam na proteção das crianças. Comecei a pensar como será esse assunto se, por exemplo, a Comissão de Direitos Humanos, de forma majoritária, se não unânime, decidirem então arquivar esse projeto de lei e a lei da alienação parental, ela que dizem ser boa, ou que algumas pessoas dizem ser boa, que tem surtido resultados, enfim, como já ouvimos em várias visitas de gabinetes. O que será? O que acontecerá? Pois bem, o que pode acontecer se isto vier a ocorrer? O Congresso Nacional vai seguir a sua caminhada, cada parlamentar se truculentando nas discussões do dinheiro da corrupção. Mas a carta branca dada pelo Congresso Nacional à continuidade desta lei fortalecerá ainda mais as decisões do Poder Judiciário. Se após 9 anos os índices de mortes de mulheres e crianças já são altos, tornando-se público agora essa fraude legislativa, simplesmente aumentará como nunca se viu antes, até esses 9 anos, a demanda de inversões de guarda de crianças. As vítimas acusadas de alienação parental, sabedoras que esta lei está errada, vão tentar salvar os seus filhos. Ninguém
em sã consciência, entregará os seus filhos aos acusados de abuso e violência sexual, sabedores que essas crianças nunca mais serão por elas vistas, senão serão devolvidas em caixões pelos agressores, como está ocorrendo nos últimos anos. Pois a manutenção dessa lei fortalecerá os abusadores e agressores, e tempo demais da demandada de mortes e violência que se seguirão. A responsabilidade desses senadores não tem tamanho. Eles não avaliam isto. Os nomes dos favoráveis à manutenção desta lei demoníaca, como diz o padre Pedro Stepien, serão marcados em seus mandados por causa das consequências em que esse aval vai ocasionar. Se uma lei é ilegal, a sociedade não está obrigada a cumpri-la, mesmo que um juiz mande. Isto aconteceu na Alemanha nazista, e isto já está acontecendo no Brasil com relação à lei da alienação parental. A decisão do Congresso Nacional está perigosa, e à medida que vai se tornando público e o movimento pela revogação cria adesão à manutenção desta lei por decisão do Congresso, vai estourar um estupim sem precedentes. Como crianças são cidadãs invisíveis, nossas autoridades não conseguirão enxergar, mas as mães, familiares e crianças pensarão ou passarão a se perder nos esconderijos, nos morros e rincões de nosso país, até atingirem a idade de conseguirem serem ouvidas e dizer o que querem e não querem, que é o direito de que assistem a elas. A manutenção desta lei será uma decisão criminosa contra a infância, e entre obedecer o sistema e salvar uma vida, as crianças têm prioridade absoluta. A dimensão do problema poderá atingir níveis em poucos anos inimagináveis, que atrairá organizações internacionais, e não mais será por causa das girafas da Amazônia. E nosso presidente terá que justificar por que o projeto de lei 498 de 2018, que destinava-se a revogar a lei da alienação parental, foi arquivada pelo Congresso Nacional, descumprindo a Convenção de Belém do Pará de 2014 da Organização dos Estados Americanos, que já tem conhecimento do problema do Brasil, porém está aguardando que o Brasil resolva de forma democrática, na forma constitucional, ou seja, que o Congresso Nacional revogue esta lei. A mim não atingirá em nada, pois o que me interessava resolver, eu resolvi, enfrentando a lei e o sistema, e venci. Porém, ficará o Brasil com as demandas dessa geração de criança, as quais cobrarão o voto de salvo-conduta à sua liberdade contra a violência e a pedofilia. E termino com a pergunta: o que os senhores responderão sobre isto? Repito, os senhores deverão responder às crianças que sobreviverem a esse holocausto
certo o que os senhores estarão explicando a elas. Muito obrigado.